Bom dia a todos. Meu nome é Ryan e hoje aqui eu vou trazer um artigo extenso aqui com vocês. É, Porque houve a necessidade. Eu estava nas minhas redes sociais e eu vi as pessoas falando sobre coeficiente de inteligência e outros testes e artigos que faziam uma tal de pegava raças e comparava e dizia que uma raça era mais burra do que a outra por testes de correlação. Então surgiu a necessidade de eu falar um pouquinho sobre isso, que não é certo, é antiético, moral se fazer esse tipo de coisa, né? Já começamos por aí. Bom, mas eu vou fazer uma divulgação científica um pouquinho mais pesada. Vou pegar esse artigo com vocês de 2024 e eu vou falar com ele os parágrafos dele, eu vou ler ele com vocês e vou dar um pouquinho de, às vezes, um entendimento melhor em cada parágrafo para vocês, certo? Vai ser um pouquinho só de opinião minha nisso aqui, vai ser mais o artigo em si, certo? Então nada de, não vou ficar militando aqui, essas coisas. Esse artigo está disponível na Elsevier, se eu não me engano ele está R$ 144. Eu vou passar com vocês devagarinho, daqui a pouquinho, para você estar pegando ele. É pegando ele? É, isso aí. Porque eu não vou disponibilizar. Mas, pessoal, eu fiz aqui um roteiro. Eu traduzi ele primeiramente. Eu traduzi ele utilizando o GPT. Porque o Google Tradutor ele é meio ruim para traduzir. Porque ele tem bastante dessas coisas aqui que acaba bugando na hora de pegar. E também o texto, quando você copia ele, aparece que esse daqui corta a linha e já vai para outro parágrafo, né? Então eu acabei usando o GPT que corrigiu esses erros e traduziu melhor para mim. Até porque eu sei ler um pouco de inglês, porém tem muitas frases aqui que são no inglês mais avançado e eu não vou ficar perdendo tempo tentando traduzir, sendo que eu posso pegar simplesmente o GPT. Eu vou passar devagarinho com vocês aqui primeiramente. Né? Calma aí que daqui a pouco eu já vou falar sobre ele. Só para vocês, quem quiser ler a parte, leia a parte, né? Não tem nenhum problema. Como assim ler a parte? Vamos supor que você... Deixa eu colocar nesse modo. Aí. Vamos supor que eu quero ler agora, eu quero ler depois. Então eu já vou passar aqui tudo para vocês lendo, certo? Olha só, eu vou ver se eu consigo voltar daqui a pouco e colocar em páginas. Meu artigo bastante referenciado, certo? Ele tem um bom factor. Factor não, né? No caso, Qualis. Ele tá numa revista de bom Qualis e bom factor. Certo, pessoal? Aqui já acabou. Aqui estão as referências. Deixa eu tirar o zoom. Será que dá pra ler assim? Assim dá também, ó. Deixa eu voltar aqui com vocês, caso vocês quiserem uma print desse jeito. Um pouquinho com zoom menor, né? Enfim, vamos lá. Esse artigo foi feito pelo Leslie Rutwozky, David Rutwozky e o Greg Thompson, né? Aqui você tem algumas universidades aqui. Que seria a de Indiana. Você vai ter a universidade também de Indiana e vai ter a universidade aqui de Social Justiça e Queensland University of Technology de Austrália. Bom, pessoal, o nome do artigo chama O que estamos medindo em avaliações internacionais? Aprendizagem, provavelmente. Inteligência, não é provável. Então já começa por aí. Então, primeiramente, eu gostaria de expressar algo que vai fugir um pouquinho desse escopo desse artigo, que no caso, então, vocês podem trazer como uma opinião. Então, muitas pessoas elas vão correlacionar QI de diferentes países para falar que uma raça é inferior à outra. Vamos lá, pessoal. A ideia de que a correlação vamos lá com calma. Primeiramente, correlação não indica causalidade. Correlação não é causalidade. A ideia de que a correlação não é causalidade é um princípio fundamental no método científico, especialmente quando se trata de interpretar dados e evidências, né? Então vamos lá. Correlação não é causalidade. No método científico, a correlação refere-se a uma relação estatística entre duas variáveis, onde mudanças em uma variável estão associadas à mudança em outra. No entanto, isso não significa que uma variedade cause diretamente a mudança na outra. A correlação pode ser observada de várias maneiras. Então vamos para a correlação espúria.
Às vezes, duas variáveis podem parecer estar relacionadas devido à presença de uma terceira variável que afeta ambas. Por exemplo, pode haver uma correlação entre o consumo de sorvete e o número de afogamentos durante o verão, mas isso não significa que comer sorvete causa afogamentos. A terceira variável, que é a temperatura, afeta tanto o consumo de sorvete quanto o aumento das atividades aquáticas. A gente vai ter também a causalidade reversa. Pode haver uma correlação onde a direção da causalidade é invertida. Por exemplo, uma correlação entre níveis baixos de exercício e problema de saúde pode ser interpretada como o exercício causando problema de saúde, quando na verdade, problema de saúde pode estar causando uma redução no exercício. Variáveis confusas. Em muitos casos, a correlação observada pode ser influenciada por variáveis confusas, que não foram controladas ou consideradas. Essas variáveis podem criar a aparência de uma relação causal, quando na realidade não existe tal relação. Aplicando ao contexto da inteligência e raça, que foi o tema que eu vi. Quando se afirma que grupos de indivíduos em diferentes raças têm diferentes pontuações de QI, é importante considerar que essa correlação não implica na causalidade, ou seja, aspectos socioeconômicos e ambientais. As diferenças observadas nas pontuações de QI entre grupos raciais podem refletir na disparidades socioeconômicas, educacionais e ambientais em vez de diferenças inatas na inteligência. Fatores como acesso à educação, de qualidade, oportunidades econômicas e suporte social têm um impacto significativo nas habilidades cognitivas e no desenvolvimento acadêmico. 2. Viés de testes. Testes de QI podem ter viés cultural ou socioeconômico que afeta o desempenho de diferentes grupos. Por exemplo, questões que assumem conhecimentos e experiências culturais específicas podem desvalorizar as respostas de indivíduos de diferentes contextos. Construção social da raça. A raça é amplamente considerada uma das construções social e não é uma categoria biológica, definida rigidamente. As diferenças nas pontuações de QI podem refletir desigualdades sociais históricas em vez de diferenças biológicas. A importância da interpretação crítica. O princípio de que correlação não implica na causalidade destaca a necessidade de uma interpretação crítica e cuidadosa dos dados. É fundamental evitar generalizações. Generalizar sobre grupos com base em correlações observadas pode ser perigoso e levar a estereótipos prejudiciais. É essencial considerar a complexidade das causas e as múltiplas influências envolvidas. Considerar fatores múltiplos. Analisar como diferentes fatores, como educação, ambiente, socioeconômico e histórico, interagem e contribuem para os resultados observados. E promover a pesquisa rigorosa. Usar métodos científicos rigorosos e garantir que as conclusões sejam baseadas em evidências sólidas e não em pressupostos ou preconceitos. Então, em resumo, a correlação entre variáveis, como pontuações de QI e grupos raciais, não prova causalidade. É vital considerar uma ampla gama de fatores e ser cauteloso a interpretar dados para evitar conclusões errôneas e prejudiciais. A compreensão da complexibilidade por trás das correlações e a consideração dos fatores contextuais ajuda a garantir que as interpretações e políticas baseadas em dados sejam justas e fundamentadas. Então é nisso que se segue o nosso artigo, que é o que estamos medindo em avaliações internacionais. Aprendizagem? Provavelmente. Inteligência? Não é provável. Vamos por abstract. No manuscrito atual, fornecemos uma breve visão sobre a evolução dos testes de inteligência, rastreando suas origens e metodologias, desde os meados do século XIX. Em seguida, examinamos criticamente a pesquisa contemporânea que interpreta erroneamente os dados de avaliação internacional que medem diferenças na aprendizagem. Como proxies para a diferença na inteligência, a pesquisa revisada perpetua hierarquias raciais e tende a uma visão determinista da inteligência, às vezes com tons eugenistas. Enfatizamos ainda as deficiências metodológicas de tais pesquisas, alertando contra as interpretações inadequadas dos dados de avaliações internacionais, ressaltando... Onde que eu estava aqui mesmo? Interpretações, ressaltando que essas avaliações, embora valiosas em seu contexto original, não são medidas válidas de inteligência ou capacidade cognitiva e não devem ser interpretadas como tal. Além disso, esses scores não devem ser mal interpretados como indicação de que os alunos são capazes de aprender. Além disso, esses scores não devem ser mal interpretados como uma indicação de que os alunos são incapazes de aprender. Finalmente, mostramos vários exemplos de por que os resultados de avaliações internacionais não são adequados como proxies da inteligência, mas sim como indicadores de aprendizagem.
Então vamos para a introdução. Aqui vai falar um pouquinho da história, pessoal. A história moderna dos testes de inteligência pode ser rastreada até em meados do século XIX, quando os métodos típicos de geração de conhecimento, particularmente nas ciências sociais, eram fortemente qualitativos. A antropologia, o estudo das origens da humanidade e da cultura humana, era um exemplo-chave de uma área de pesquisa dominante de que era quase exclusivamente qualitativo durante essa época. No entanto, as ciências sociais, em meados dos anos 1800, passaram por uma mudança massiva em direção à quantificação e medição. Uma forma dessa mudança quantitativa se manifestou na medição de forma humana para obter significado sobre como somos. Como Stevenson J. Gould, 1996, escreve, a falsa medida do homem, grande parte da quantificação e medição, estava a serviço de justificar uma ordem universal de humanos, uma hierarquia racial que colocava firmemente aqueles de descendência europeia, especialmente homens, no topo. Importante ressaltar que essa era coincidiu com a publicação A Origem das Espécies, de Charles Darwin, que marcou o início da biologia evolutiva. Então, os testes de QI, pessoal, eles surgiram no século XIX, foi inicialmente para medir os aspectos humanos, mas foram usados de forma racista para justificar a superioridade dos homens europeus. É essencial reconhecer que esse passado para garantir que o QI não seja usado de forma discriminatória hoje, certo? As primeiras tentativas de medir a inteligência foram operacionadas medindo coisas como a capacidade craniana, a posição relativa do maxilar em relação à testa e outros traços físicos. Aqui chamamos a atenção a uma perspectiva teórica central da época, porque ela continua a aparecer em um fio particular da pesquisa sobre inteligência. A teoria foi destacada pelo zoologista alemão Ernst Haeckel, que cunhou a teoria da recapitulação. Aproveitando as ideias evolutivas de Darwin e Jean-Baptiste Lamarck, Haeckel formulou sua ideia como a ontogênia, o crescimento e desenvolvimento de um organismo, recapitulando a filogênia, história evolutiva de uma espécie. Essencialmente, o desenvolvimento de um organismo, por exemplo, o embrião humano, passa por estágios sucessivos que representam as formas adultas dos organismos que faziam parte de sua história evolutiva. Por exemplo, um feto humano possui características que se assemelham ao macaco adulto. Agora, completamente refutada, a teoria da recapitulação foi usada por cientistas como Edward Cope e Herbert Spencer para argumentar que os adultos de grupos inferiores são como crianças de grupos superiores, enfatizando essencialmente grupos inteiros de pessoas e relegando os status de criança. Como mostramos em vários casos, essas teorias... Aqui. Como mostramos em vários casos, essas teorias desacreditadas da evolução ainda oferecida muitas vezes de forma sutil para explicar as diferenças raciais ou culturais atuais em um construto que algumas pesquisas referem-se como inteligência, sustentando assim a ideia de que grupos humanos, especialmente grupos raciais, podem ser classificados e que grupos mais baixos na hierarquia precisam de cuidado e supervisão constante. Então, pessoal, no passado a inteligência era medida por características físicas e ideias ultrapassadas, como a teoria de recapitulação, que é uma ideia ultrapassada, do Haeckel. Essa teoria foi desacreditada. Argumentava que grupos raciais inferiores eram como crianças, justificando a discriminação e hierarquias raciais. Hoje é vital que tais noções influenciem o uso dos testes de QI para não perpetuar esses preconceitos, né? Então, é isso, pessoal. Vamos pro próximo. Além disso, as teorias que formam a base da grande parte dessa pesquisa repousam fortemente em uma explicação determinista para as diferenças observadas no teste de inteligência reais e outras medidas de desempenho cognitivo e aprendizagem, em vez de uma perspectiva ambientalista que enfatiza a relevância de aprendizagem. Em outras palavras, a pesquisa que descrevemos se baseia na ideia de que as diferenças no funcionamento intelectual são amplamente genéticas e que há pouca margem para melhorar a aprendizagem ou a inteligência por meio, por exemplo, de apoio externo ou intervenção. Então, as teorias deterministas usadas em pesquisas sobre QI, elas sugerem que as diferenças intelectuais são principalmente genéticas, ignorando o impacto do ambiente da educação.
Então, pessoal, é importante reconhecer que a inteligência pode ser envolvida e aprimorada com suporte adequado, evitando, assim, o preconceito e a discriminação. Beleza. Um aspecto dessa pesquisa é sua dependência e má compreensão nos dados. Calma aí. Isso aí. Um aspecto dessa pesquisa é sua dependência e má compreensão dos dados de avaliação internacional em larga escala, ILSA. Então, dados de avaliações internacionais em larga escala, ILSA. Dados de avaliação internacional em larga escala. Então, vou escrever aqui para vocês, que vai ser bastante importante. Dados de Opa, não estou escrevendo. Aí. Dados de avaliação internacionais de larga escala, que são os ILSA. Então vamos lá, um aspecto dessa pesquisa é sua dependência, certo? Aqui, ó. Um aspecto dessa pesquisa é sua dependência e má compreensão dos dados de avaliação internacional em larga escala, ILSA, para tirar conclusões errôneas, que significam retorno ou continuação de algumas das ideias mais sombrias que fundamentam os testes de inteligência. Para explicar por que esse uso dos dados do ILSA é tão preocupante, então revisamos ideias em torno da classificação e ordenação de humanos e a relação que essas noções têm com a eugenia, a ciência desacreditada da reprodução humana para selecionar bons traços e eliminar maus traços. Então, a pesquisa que se baseia erroneamente em dados de avaliação internacional em larga escala, o ILSA, muitas vezes ela revive uma ideia ultrapassada e preocupante, pessoal. Então, sobre a classificação humana ligada à eugenia, é crucial usar esses dados de forma correta para evitar perpetuar os preconceitos e discriminação. Então, bora lá. O artigo atual está organizado da seguinte forma. Primeiro fornecemos uma breve visão geral das ILSAS, o que são e o que foram projetados para medir, em seguida contextualizando a pesquisa que achamos preocupante. Revisamos brevemente os desenvolvimentos selecionados e relevantes nos testes de inteligência e como, e por que, algumas dessas ideias caíram em desuso. Em seguida, destacamos vários estudos de pesquisas contemporâneas que, com o mínimo de cuidado na leitura, demonstram uma má interpretação dos dados da ILSA a serviço de sustentar ideias muitas vezes deterministas sobre diferenças de grupos na inteligência. É importante ressaltar que essas conclusões carregam implicações marcantes para uma compreensão moderna da aprendizagem e da maneira como a aprendizagem é influenciada por diferenças individuais. Então destacamos especialmente os problemas metodológicos que assolam grande parte dessa pesquisa e, mais importante, os usos e interpretações inválidos dos dados da ILSA. Sustentamos nosso argumento usando pesquisas psicométricas recentes que colocam em séria dúvida a adequação dos dados da ILSA como uma proxy para a inteligência. Então, esse artigo ele vai abordar como os dados de avaliação internacional, o ILSA e ILSA, são frequentemente mal interpretados para sustentar ideias deterministas sobre a inteligência. Então, ele vai explorar os problemas metodológicos e destacar pesquisas que questionam a adequação dos dados da ILSA e ILSA para medir a inteligência, alertando contra a perpetuação de preconceitos. Então vamos lá. Beleza. Como pesquisadores interessados no que os dados da ILSA podem e não podem apoiar, instamos cautela a usar dados da ILSA para um determinado propósito, sem primeiro considerar os objetivos, qualidades e limitações específicas de qualquer avaliação. Também lembramos aos leitores que a aprendizagem é um conjunto de processos inseridos em contextos institucionais e sociais que está sempre em relação à oportunidade, ambiente, capacidade individual. Os dados da ILSA produzem agregados de realização mediados por realidades sistêmicas, confusões individuais como motivação e alinhamento curricular, e isso torna os dados da ILSA e ILSA fundamentalmente inadequados para sustentar uma visão fixa da inteligência e, em vez disso, permite potencial para identificar muitos preditores diferentes de aprendizagem. Então, esse parágrafo que eu acabei de citar, esse aqui, ele vai falar da importância de usar os dados das avaliações internacionais, ILSA e ILSA, com cautela antes de aplicar esses dados para qualquer finalidade específica.
É crucial considerar cuidadosamente os objetivos e limitações de cada avaliação. A aprendizagem é um processo complexo e é influenciado por diversos fatores. É bem importante enfatizar que a aprendizagem é complexo e influenciado por diversos fatores, como o contexto social e institucional, além das oportunidades e capacidades individuais. Portanto, os dados da ILSA, que refletem uma combinação de realizações e variáveis individuais como motivações e alinhamento curricular, não devem ser usados para sustentar uma visão fixa ou determinista da ciência, da inteligência. Em vez disso, esses dados têm o potencial de identificar diferentes fatores que afetam a aprendizagem, fornecendo uma visão mais completa e contextualizada das habilidades e do desenvolvimento cognitivo. Então vamos lá, pessoal. Visão geral, overview of ILSA. Visão geral das ILSA. As ILSA, então, primeiro esse parágrafo aqui, essa parte 2 vai falar um pouquinho dos programas e vai dar umas cutucadinhas ali pro final. As ILSAS, incluindo o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, o estudo de tendência, eu já vi muito documentário meter o pau no PISA, do Brasil tá ruim, falar que a gente é burro. Já vi uns documentários assim, uns pseudo-documentários. Enfim, é bastante interessante que a gente tá falando que o PISA também ele entra no ILSAS. Então vamos lá, pessoal. As ILSAS, incluindo o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes PISA, o Estudo de Tendência em Matemática e Ciência TIMSS e o Estudo de Progresso em Alfabetização e Leitura PIRLS, possuem uma rica história entrelaçada com o discurso educacional internacional. Como medida cuidadosamente desenvolvida de aprendizagem e desenvolvimento, eles fornecem uma base evidencial para políticas e práticas nos sistemas educacionais participantes, destinados a serem instantâneos periódicos da qualidade educacional e para medir tendências. Esses estudos ganharam importância ao longo do tempo e viram um aumento no número de sistemas educacionais participantes. De fato, o ciclo mais recente do PISA contou com mais de 80 sistemas participantes de todo o mundo. Organizações para a Cooperação do Sistema Econômico. OCDE. Eu não sei porque que eu li isso, tá tão grande aqui a citação aqui que eu achei que era parte do texto. Aqui, olha. Vamos lá. As ILSAS começaram a tomar forma no início dos anos 1960 com o único objetivo de fornecer uma compreensão transnacional de como os alunos aprendem e alcançam diferentes resultados em diferentes sistemas. O primeiro estudo internacional de matemática, FIMS, em 1964, marcou um momento decisivo, trazendo uma nova era de pesquisa educacional comparativa. Através de uma lente metodológica que era ao mesmo tempo pioneira e provocativa, o FIMS desencadeou um debate sobre o que poderia e talvez mais crucialmente o que deveria ser medido em paisagens educacionais e de aprendizagem diversas. Com o passar das décadas, as ILAS passaram por uma metamorfose, respondendo às dinâmicas globais e necessidades sociais em mudanças e aos avanços nas tecnologias de testes. No início do século XXI, o cenário das ILSAS tornou-se mais intrincado, expandindo um modelo de associação internacional para a avaliação do desempenho educacional, IEA, a organização que patrocina, IEA, a organização que patrocina o TIMSS e o PIRLS. Cadê isso aqui? Que se concentrava na aprendizagem dos alunos em relação ao currículo. Para o estudo PISA da OCDE, que avalia até que ponto os estudantes de 15 anos, perto do final de sua educação obrigatória, adquiriram o conhecimento e as habilidades essenciais para a plena participação nas sociedades modernas. No PISA, espera-se que os alunos extrapolem o que aprenderam para resolver problemas dentro e fora da escola. Apesar dessas diferenças sutis em objetivos e escopos, muitos países participaram tanto de avaliações da IEA quanto das avaliações da OCDE. OCDE, né? Que tá traduzido aqui no meu bagulho. As ILSAS modernas compartilham várias semelhanças
Primeiro, são em grande parte estudos observacionais transversais de aprendizagem e desempenho educacional, onde tanto os alunos quanto os itens dos testes são amostrados. Esse design complexo tem inúmeras vantagens, como ser mais eficientes em termos de tempo e o mais acessível em comparações a testes censitários. Além disso, a amostragem de questões de avaliação usando designs de testes sofisticados permite que mais e mais tópicos sejam avaliados dentro de um determinado período. Por exemplo, no PISA, os alunos recebem scores derivados de valores plausíveis para todos os domínios medidos, mesmo que a forma como os itens foram amostrados signifique que eles não receberão nenhuma questão a determinado domínio. No entanto, esses designs limitam as afirmações que podem ser feitas com os dados, impedindo declarações a nível individual escolar. Além disso, as declarações sobre o que os alunos aprenderam, sabem e podem fazer são limitadas ao conteúdo testado e às populações alvos, conforme definidos pelos frameworks de avaliações e amostragem, respectivamente. Embora a adoção e a utilização das... Deixa eu descer um pouquinho mais. Embora a adoção e a utilização... Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Embora a adoção e utilização das ILSAS tenham sido amplamente disseminadas, elas não ficam isentas de crítica. O exemplo comum dessa crítica diz respeito ao seu uso na legitimação de narrativas políticas distantes da realidade, de como os testes são construídos, a administração e pontuado. Por exemplo, na Austrália, o governo federal consagrou uma lei, um objetivo de que as escolas australianas estariam entre as top 5 até 2025 no PISA. A ironia dessa posição é dupla. Primeiro, a operacionalização da leitura, numeracia e literacia científica no PISA é diferente de como elas são operacionalizadas no currículo australiano e no Programa Nacional de Testes da Austrália, NAPLAN, que o mesmo governo federal exige nas escolas. Em segundo lugar, embora o desempenho dos alunos no NAPLAN tenha melhorado, ele diminuiu no PISA. E não está claro qual é a medida mais apropriada para determinar o que está acontecendo nas escolas australianas. Esse caso australiano implica preocupações sobre a dependência excessiva dessas avaliações na definição de prioridades de políticas educacionais, às vezes levando a um estreitamento do currículo e das abordagens pedagógicas. Então, além disso, a validade das comparações entre contextos culturais e educacionais diversos tem sido objeto de debate, lançando dúvidas sobre a adequação do uso dos dados da ILSA como uma métrica universal de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos ou nacionais. Finalmente, os pesquisadores questionaram a capacidade das avaliações de medir adequadamente os alunos ao longo do contínuo de desempenho, demonstrando que as avaliações são mais adequadas para um aluno de desempenho médio de países de alta renda. Beleza. As ILSAS representam uma dimensão essencial no cenário educacional moderno, oferecendo tanto uma visão panorâmica de educação global quanto uma compreensão das complexidades que os alunos enfrentam em seus esforços de aprendizagem. Como essa visão geral elucida o papel das ILSAS é multifacetado, com aplicações que vão além de meras classificações e comparações. Em particular, as ILSAS fornecem um rico conjunto de informações e fatores contextuais relacionados ao sistema educacional, à sala de aula, ao contexto familiar dos alunos e às suas características individuais que podem fornecer informações valiosas sobre como a aprendizagem ocorre e quais ambientes e características são propensos a serem conducentes à aprendizagem. Como qualquer ferramenta influente, as ILSAS requerem interpretação e aplicação judiciosa, especialmente considerando o delicado equilíbrio entre a medição objetiva e a natureza culturalmente embutida da educação e da aprendizagem. No contexto mais amplo dos testes de inteligência, as ILSAS nunca foram validadas como medidas de inteligência.
em nível individual ou populacional. Em vez disso, são avaliações de alta qualidade de aprendizagem dos alunos em um certo contexto político sobre certas condições ambientais e dentro de certos e dentro de um determinado sistema educacional. Além disso, o design onde cada aluno faz apenas uma pequena parte do teste total é tal que não há como fazer afirmações válidas ou precisas sobre os indivíduos. Em vez disso, as interferências são limitadas ao nível populacional e subpopulacional em relação ao reconhecimento de habilidades aprendidas que uma amostra representativa de alunos com base na idade ou no ano escolar está suficientemente motivada para demonstrar nos domínios testados. Voltaremos à questão de motivação mais tarde. Então, pessoal, esse parágrafo aqui ele vai explicar que as avaliações internacionais em larga escala, as ILSA, não foram projetadas para medir a inteligência de indivíduos ou populações de forma direta. Elas são, na verdade, ferramentas para avaliar a aprendizagem dos alunos dentro de contextos políticos e educacionais específicos. Como cada aluno faz apenas uma parte do teste, não é possível tirar conclusões precisas sobre o desenvolvimento individual. Em vez disso, os resultados são mais úteis para entender o conhecimento e habilidades de grupos representativos de alunos, considerando aspectos como idade, o ano escolar. A motivação dos alunos também é um fator importante que será discutido mais adiante. Então vamos lá, pessoal. Some important developments in intelligence research. Alguns desenvolvimentos importantes na pesquisa sobre inteligência. Uma figura importante no início da pesquisa sobre inteligência foi Alfred Binet, que junto com Alfred Simon desenvolveu uma medida para identificar... Oh, meu Deus do céu, perdi aqui. Desenvolveu uma medida para identificar crianças que precisavam de educação especial. A escala Binet-Simon, desenvolvida em 1905, apresentava uma coleção de itens ordenadas pela idade em que uma criança normal seria esperada ter sucesso. O desempenho de uma criança na escala Binet-Simon produzia sua idade mental, resultando em uma medida de inteligência derivada com a idade real da criança menos sua idade mental. Em 1917, William Sterr, um psicólogo alemão, argumentou a favor de uma razão entre a idade mental e a idade real, que é comumente e amplamente conhecida como coeficiente de inteligência, ou QI. À medida que a escala Binet-Simon foi sendo operacionalizada, Binet estabeleceu 3 princípios cardeais para o uso dos seus testes. 1. As pontuações são apenas um dispositivo prático para identificar crianças que precisam de ajuda extra. As pontuações não são para classificar crianças, entre aspas, normais. E 3. Pontuações baixas não devem ser usadas para marcar uma criança como incapaz inatamente. Então, esse parágrafo vai descrever o desenvolvimento inicial dos testes de inteligência, começando com Alfred Binet e Alfred Simon, que criaram a escala Binet-Simon em 1905 para identificar crianças que precisavam de educação especial. Essa escala media a idade mental de uma criança que era comparada com a idade real para calcular uma média de inteligência. Em 1912, William Sterr introduziu o coeficiente de inteligência, o QI, que é a razão entre a idade mental e a idade real, mas estabeleceu 3 princípios importantes para o uso dos seus testes. Que as pontuações não devem ser usadas para identificar necessidades de apoio adicional, não devem ser utilizadas para classificar crianças normais, e pontuações baixas não devem ser interpretadas como um indicativo de incapacidade inata. Certo, pessoal? Vamos aqui pro próximo. Certo. Em 1908, o Harry Goddard, diretor da pesquisa Vineland Training School of Training Minor Boys and Girls em New Jersey, trouxe a escala Binet-Simon para os Estados Unidos da América, traduziu-se para o inglês e promoveu a medida como uma entidade inata e unitária. Este último ponto merece destaque. Goddard e seus colegas acreditavam que a inteligência era uma característica genética determinística de todas as pessoas e que todos podiam ser classificados e ordenados em uma única escala unidimensional. Então ele acreditava ainda que a inteligência e moralidade estavam profundamente interconectadas e que a debilidade mental obedecia às regras mendelianas de herança, que as crianças recebiam uma cópia do gene de debilidade mental em cada um dos pais, usando sua versão traduzida da escala Binet-Simon. Em 1911, Goddard começou a identificar imigrantes mentalmente débeis em Ellisland,
O impulso para este trabalho era sua crença de que os perigos da debilidade mental deveriam ser controlados por meio da institucionalização ou esterilização de residentes mentalmente débeis ou pela restrição da imigração dos intelectualmente inferiores. Na época, suas ideias estavam alinhadas com o movimento emergente de eugenia nos Estados Unidos da América, e a interseção entre a eugenia e testes de inteligência inaugurou uma onda de políticas prejudiciais em torno da imigração e esterilização, que tiveram efeitos profundos no período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. Em seus estudos, Goddard, em Irishland, ele identificou 83% dos judeus, 80% dos húngaros e 79% dos italianos, 87% dos russos como mentalmente débeis. Como resultado do trabalho de Goddard e outros, por exemplo, Harry Laffer, Charles Davenport, com inteligência, cotas foram colocadas na migração, com cotas especialmente restritivas para europeus orientais e do sul, de onde os eugenistas acreditavam que surgiu os genes inferiores. Né? Eu vou subir aqui. Genes inferiores. E em 1935, 26 estados dos Estados Unidos haviam aprovado lei de esterilização eugênica, com outros 10 estados aguardando uma votação final para aprovar leis semelhantes. Então, pessoal, esse parágrafo está descrevendo como o Harry Goddard trouxe a escala Barnett-Simon para os Estados Unidos em 1908 e traduziu, promovendo como uma medida de inteligência inata e unitária. O Goddard ele acreditava que a inteligência era genética e determinista, e que poderia classificar e ordenar indivíduos em uma escala única. Ele também associava a inteligência à moralidade e acreditava que a debilidade mental seguiria regras mendelianas de herança. Usando sua versão de teste, Goddard identificou muitos imigrantes em Irishland como mentalmente débeis, e o que alimentou políticas de eugenia, incluindo restrições a imigrações e leis de esterilização. Essas políticas, influenciadas por ideias eugenistas, resultaram em restrições severas para certos grupos de imigrantes e em leis de esterilização em vários estados dos Estados Unidos. Então, em 1916, Louis Termes estendeu a escala Barnett-Simon, movido pelo desejo de testar todas as crianças para classificá-las em suas estações de vida adequadas. A escala Stern-Barnett foi assim denominada porque Terman era professor na Universidade de Stanford, usada a escala Steiner-Barnett como base. Terman foi influente por meio de seu trabalho a iniciar o estudo longitudinal de crianças superdotadas. E como principal colaborador, junto com Robert Esker, Henry Goddard e outros eugenistas, no desenvolvimento do ERM Alpha e ERM Beta, que eram testes de grupos projetados para avaliar recrutas militares dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial. O resultado desses testes em grupos administrados a mais de 1,75 milhões de recrutas indicaram que, em linha com as noções de hierarquia racial pré-concebidas, recrutas brancos obtiveram em geral melhores pontuações do que seus colegas negros. Além disso, recrutas negros do norte superaram vastamente os recrutas negros do sul. A explicação dada para essa descoberta foi que os membros mais energéticos, progressivos e mentalmente alertas da raça se mudaram para o norte em busca de melhores oportunidades educacionais e vocacionais para si e para seus filhos. Não que os efeitos persistentes da Guerra Civil dos Estados Unidos e de esforço de reconstrução ilimitado resultaram em uma educação deficiente para muitos sulis dos Estados Unidos. Independentemente da raça, Yerkes afirmou que 16%, 62,6% e 79,5% dos nativos, estrangeiros natos e negros da Nova Inglaterra eram analfabetos, respectivamente, e apesar do fato de que os mais bem educados, com acesso à oportunidade de aprendizado, apresentam um desempenho substancialmente melhor do que os menos educados nesses testes. Em todas as demografias, o Yerkes negou categoricamente que a educação contribuiria para o desenvolvimento. Em vez disso, ele argumentou que apenas aqueles com capacidade inata poderiam ser educados em nível superior, afirmando firmemente suas respectivas sobre inteligência determinista e dando um aceno à teoria de recapitulação. Então, pessoal, esse parágrafo aqui, ele... Deixa eu tomar uma aguinha. Então, pessoal, esse parágrafo vai explorar a expansão da escala Barnett-Simon por Louis Terman, em 1916, criado a escala Stern-Barnett, com o objetivo de classificar crianças e determinar suas estações de vida adequadas. Terman também teve um papel crucial no desenvolvimento dos testes ARM Alpha e ARM Beta durante a Primeira Guerra Mundial, usada para avaliar recrutas.
Os resultados desses testes, que foram primeiros administrados a mais de 1,75 milhões de recrutas, refletiram preconceitos raciais, mostrando que os recrutas brancos obtiveram melhores pontuações em comparações com recrutas negros e que negros do norte superaram os do sul. As explicações fornecidas para essa diferença ignoravam o impacto da educação. Aí é um problema. As explicações fornecidas para essa diferença ignoravam o impacto da educação e das condições históricas como a Guerra Civil e da reconstrução. Terma e outros eugenistas como Erckx mantiveram a visão determinista da inteligência, negando a influência da educação e sustentando ideias preconceituosas sobre a capacidade intelectual. Vamos lá. Este capítulo nos Estados Unidos começou a enfraquecer à medida que as notícias do Holocausto e a força motriz por trás dele vieram à consistência pública. Com o conhecimento de que a eugenia, que justificava ainda mais as hierarquias raciais, levou à esterilização forçada e à morte de milhões, uma ampla rejeição tanto da classificação racial quanto da explicação exclusivamente genética para as diferenças de inteligência estabeleceu nos Estados Unidos, um segundo fator no declínio da eugenia e da resolução obstinada de que as diferenças de inteligência eram geneticamente determinadas foi um avanço em nossa compreensão da genética humana e das maneiras complexas como até mesmo a cor dos olhos é determinada. Como Allen também observa, avanços na genética mostraram claramente que a reprodução seletiva era improvável de produzir os tipos de resultado que os eugenistas esperavam, em grande parte devido à influência do ambiente na expressão final dos genes, entendeu? Em grande parte devido à influência do ambiente na expressão final dos genes, juntamente com uma crescente conscientização durante a Grande Depressão de que quase qualquer pessoa poderia se encontrar em tempos difíceis. Esses fatores lançaram o pensamento eugênico no esquecimento. No entanto, como escrevemos posteriormente, essas ideias não ficaram mortas. Voltamos agora à visão geral do tipo de pesquisa que consideramos problemática, tanto de um ponto de vista moral quanto científico, considerado a história sombria do determinismo da eugenia e do papel que os testes de inteligência desempenharam na promoção dessas ideias. Em particular, escrevemos vários estudos que usam scores de desempenho de LLSA como proxy para a inteligência, ou dito de outra forma, capacidade de aprendizagem inata, cuja descoberta geralmente parece apoiar uma visão determinista da inteligência e sustentar hierarquias raciais históricas. Então, pessoal, esse parágrafo vai descrever o declínio das ideias eugênicas nos Estados Unidos após a revelação dos horrores do Holocausto, que mostraram as consequências extremas das crenças eugenistas e justificaram a esterilização e a morte de milhões. A rejeição das hierarquias raciais e da ideia de que as diferenças de inteligência eram puramente genéticas também foi impulsionada pelos avanços na genética que mostraram a complexidade da influência ambiental na expressão dos genes. A Grande Depressão também ajudou a deslegitimizar a eugenia, ao revelar que qualquer pessoa poderia enfrentar dificuldades. Apesar desse declínio, o parágrafo vai alertar que as ideias eugênicas ainda persistem e critica a pesquisa atual que usa como dados das ILSA para apoiar uma visão determinista da inteligência e sustentar as hierarquias raciais históricas. Vou dar uma pausazinha aqui que eu não tô aguentando, pessoal. Bom, pessoal. Voltei aqui. Is related to research that uses ILSA scores as intelligence proxies. Questões relacionadas a pesquisas que usam pontuações de ILSA como proxies de inteligência. Então, vamos lá. Não revisamos de forma abrangente a literatura que relaciona os resultados do ILSA à inteligência, no que se segue selecionando os trabalhos altamente citados e influentes que se baseiam principalmente em fatores genéticos determinísticos. Em vez de fatores de aprendizado ambientais, como explicação para a variação nos resultados dos testes, é importante destacar que os trabalhos revisados forçam uma hierarquia racial determinística da inteligência. Em nossa revisão, enfatizamos problemas metodológicos como a amostragem seletiva, ajustes arbitrários nas pontuações e tratamentos de dados não fundamentados, e as alegações associadas que argumentamos sofrem de evidências de validade fraca. Para ser claro, embora nos concentremos em questões metodológicas, também temos preocupações morais sobre a natureza desse trabalho e as conclusões, implícitas ou explícitas,
que podem ser tirados dessa pesquisa. Então, pessoal, esse parágrafo vai explicar que, embora o capítulo não cubra toda a literatura sobre a relação entre o resultado das ILSA e a inteligência, eles concentram em um estudo influente que interpreta os resultados com base em fatores genéticos, em vez de fatores de aprendizado e ambientais. Esses estudos frequentemente reforçam uma visão determinística e hierárquica da inteligência associada às ideias raciais preconceituosas. A revisão crítica destacará problemas metodológicos como a amostragem seletiva, ajustes arbitrários e tratamentos inadequados dos dados que enfraquecem a validade das conclusões. Além de que questões metodológicas, o capítulo também levanta preocupações morais sobre a implicação das pesquisas e suas conclusões, tanto implícitas quanto explícitas. Deixa eu encher um pouquinho mais de água aqui, minha garrafinha. Então vamos lá. Lin and Vannon 2002. Um exemplo inicial e influente de como utilizar dados de avaliações internacionais para tratar de questão da inteligência nacional pode ser encontrado em Lin e Vannon 2002, que correlaciona ciclos iniciais dos estudos IEA com medidas nacionais, mas não especificadas de inteligência internacionalmente. Eles encontram fortes correlações positivas entre o desempenho em matemática e inteligência e entre o desempenho em ciências e inteligência. Dada sua descrição, só podemos inferir que as medidas de inteligência eram de cortes diferentes das que participaram das avaliações internacionais. Também não está claro quantas medições de inteligência foram coletadas. Isso torna desafiador interpretar o coeficiente de correlação. No entanto, para nós, um desafio fatal em outros trabalhos que tentam produzir medidas internacionais de inteligência, por exemplo, de Lin e Becker, Lin e Meiserberg, é que ele e os coautores imputam pontuações para países sem estimativas, atribuindo-lhes as pontuações de países vizinhos. Seu raciocínio é que países próximos um dos outros terão estimativas muito semelhantes. Apenas alguns exemplos usando os resultados do PISA 2018 sugere que tal abordagem é patenteiramente errada. Por exemplo, os países vizinhos da Malásia e Indonésia obtiveram pontuações de leitura de 415 e 371, respectivamente, na escala do PISA, com uma média histórica e desvio padrão de 500 e 100. Esses países diferem por quase metade de um desvio padrão no desempenho da leitura. Um exemplo ainda mais extremo é entre Malásia e Singapura, este último dos quais está entre os países com melhor desempenho, com uma pontuação de leitura de 549 em 2018, aqui a diferença superior a um desvio padrão na escala do PISA. Claramente não faz sentido imputar pontuações de países vizinhos cegamente dependentes do tipo de medida, ou seja, taxa de mortalidade infantil, desempenho ou PIB per capita, tampouco tal abordagem é justificada em qualquer lugar da literatura moderna sobre dados ausentes. Esse tipo de ajuste de dados é uma característica comum nesses estudos, onde mudanças nas pontuações são feitas, sendo essas frequentemente mal justificadas ou não justificadas e muitas vezes permanecem opacas para os leitores. Então você, senhor leitor, que lê um artigo desses, você tomou no seu rabo. Desculpe o palavreado, mas infelizmente é o que ocorre. Então, uma aguinha. Esse parágrafo vai discutir, então, pessoal, um exemplo de pesquisas influentes que usa dados de avaliações internacionais para investigar a inteligência nacional, focando no trabalho de Lin e Vannon. Eles correlacionam o desempenho em matemática e ciência com medidas de inteligência nacional, mas falta clareza sobre quais medidas de inteligência foram usadas e quando foram coletadas, e dificulta a interpretação dos resultados. Um dos problemas críticos identificados é a prática de imputar pontuações de países vizinhos para estimar a inteligência em países sem dados disponíveis. Essas abordagens foi demonstrada ser falha, como evidenciado pelas diferenças significativas nas pontuações de leitura entre países vizinhos no PISA 2018. A imputação cega de dados e os ajustes inadequados são comuns nesses estudos. Repetindo, a imputação cega de dados e os ajustes inadequados
são comuns nesses estudos, levando a conclusões questionáveis e mal justificáveis. Defeitos. Vamos continuar aqui. Defeitos metodológicos como esses poderiam ser desconsiderados como ciência ruim ou negligente. No entanto, as inferências tiradas das análises de Lin e Weinman exigem uma resposta mais firme. Em particular e consistente com pesquisas iniciais sobre inteligência, dados precários são usados para sustentar hierarquias raciais. Por exemplo, os rankings de inteligência no artigo sustentam... Calma aí. Por exemplo, os rankings de inteligência no artigo colocam universalmente os países africanos na parte inferior, especialmente os países da África subsaariana. E os países que estão na média ou acima da média são universalmente países com maioria de descendentes europeus ou países do leste asiáticos. Os autores ainda usam... Então, os autores ainda usam termos ultrapassados e ofensivos para se referir a alguns grupos, velho. Por exemplo, negroides. Como que pode isso, né? Enfim. E embora especulem sobre uma série de explicações ambientais para a diferença de inteligência, por exemplo, a desnutrição, saúde e educação, eles sistematicamente descartam o impacto de muitos desses fatores na inteligência. De fato, no início do seu resumo, eles concluem... Infelizmente, os resultados do nosso estudo implicam que será impossível erradicar o gap de renda entre nações ricas e pobres e que há muito pouca esperança de que a maioria das nações pobres algum dia alcance as nações ricas. Página 183. Os autores escrevem sem evidências que os países da África subsaariana estão sujeitos à fertilidade digênica ou a tendência dos menos inteligentes de ter maior número de filhos do que os mais inteligentes. Eles ainda argumentam que os governos deveriam criar programas para reduzir a fertilidade digênica, reminiscente da teoria de recapitulação de Haeckel, que foi aquela que já foi por áreas. Os autores explicam o atraso na adoção de... Perdão. Os autores explicam o atraso na adoção de contraceptivos na África subsaariana, que os europeus mais inteligentes e melhor educados transitaram para uma fertilidade mais baixa, enquanto as nações economicamente em desenvolvimento no hemisfério sul precisavam de mais tempo para controlar a fertilidade digênica. Até o momento desta escrita, o livro foi citado 1.107 vezes, de acordo com o Google Scholar, Google Acadêmico, né, para quem não sabe. Questionar ativamente a qualidade de trabalho é fundamental pelo impacto que ele tem. Onde que eu tava? Aqui mesmo? Aqui... 192. Pega um impacto aqui. Então esse parágrafo vai criticar os defeitos metodológicos encontrados no trabalho de Lin e Weinman e destacam a importância de uma resposta mais firme em relação às suas conclusões. A pesquisa de Lin e Weinman não só apresenta problemas metodológicos sérios, como a imputação inadequada de dados e a utilização de termos ofensivos, mas também usa dados precários para sustentar hierarquias raciais. Eles colocam países africanos na parte inferior dos rankings de inteligência e vão ignorar os fatos ambientais importantes, como desnutrição e falta de acesso à educação. Além disso, fazem afirmações sem evidências sobre a fertilidade higiênica e sugerem políticas para controlar a fertilidade com base em pressupostos questionáveis. O impacto de tais conclusões é significativo e questionar a qualidade desse trabalho é crucial devido à sua ampla estação e influência. 1107, que estava escrito ali. Isso 1107 vezes. Enfim. Riederman, 2007. Outro exemplo frequentemente citado de uso das pontuações de realização do ILSA como proxies para inteligência é o artigo de Riederman, que tentou correlacionar os resultados do ILSA como estimativas de QI nacionais.
Citado 501 vezes em 2 de janeiro de 2024, vários problemas metodológicos são evidentes no manuscrito. Primeiro, o próprio autor escreve vários problemas com os dados que utilizam, como correlatos das pontuações do LSAS e LSA, né, incluindo as preocupações mencionadas acima sobre imputar pontuações de inteligência nacional aos entes com dados de países vizinhos. No entanto, esses dados são utilizados. Hiderman também observa a possibilidade, mas não faz nada para examinar ou abordar questões de comparabilidade das pontuações do ILAS e LSA entre países. Em particular, os ILSAS dependem de um conceito conhecido como invariância da medida, que estipula que construtos como leitura, matemática e ciência devem ser compreendidos e medidos da mesma forma em diferentes populações. Caso contrário, a comparabilidade das pontuações está ameaçada. O PISA antes de 2015 e todos os estudos IEA, exceto o PIRLS 2021, não avaliaram estatisticamente essas suposições, deixando a responsabilidade de estabelecer formalmente a... O pessoal, não, um tempinho. Deixando a responsabilidade de estabelecer formalmente a comparabilidade para os analistas que utilizam os dados, especificamente os dos ciclos iniciais. Além disso, o autor não reconhece que as relações dentro e entre grupos frequentemente maiores do que as correlações interindividuais, relatando a uma provável falácia ecológica nas conclusões de Hiderman sobre forte relação. Calma aí. Onde eu tá? Especialmente problemática é que as relações de nível de grupos ecológicos são frequentemente maiores que as correlações individuais, levando a uma provável falácia ecológica nas conclusões de Hiderman sobre a forte relação entre as pontuações do ILSA e as medições de QI nacional de Lin-Vann. Então, pessoal, nesse parágrafo é discutido os problemas metodológicos no trabalho de Hiderman que causou dados de avaliações internacionais para estimar a inteligência nacional. O artigo de Hiderman é frequentemente citado, mas apresenta várias falhas críticas. O autor reconhece, mas não aborda adequadamente problemas como a imputação de pontuações de inteligência para países sem dados, utilizando dados de países vizinhos de maneira questionável. Além disso, não considera a invariância da medida um conceito essencial que garante que construtos avaliados sejam comparáveis entre diferentes populações. Sem essa verificação, a comparabilidade das pontuações está comprometida. Então, outro problema é a falácia ecológica, né, onde as correlações em nível de grupo podem ser exageradas em comparação com correlação entre indivíduos. Essas questões metodológicas afetam a validade das conclusões de Hiderman sobre a relação entre os resultados do LSAS e das estimativas nacionais de QI, como discutido no trabalho de Lin e Vann. Então, vamos lá. Como observar nos dados de Lin e Vann em 2002, onde os ajustes de dados problemáticos são feitos, várias penalidades questionáveis foram aplicadas às pontuações do ILSA a nível do país. Por exemplo, Hiderman usa resultados seletivos para justificar um ajuste negativo de 42 pontos para países cujos participantes do estudo têm em média um ano a mais do que, conforme melhor podemos inferir a partir da descrição descrita, a idade média internacional para estudos baseados em séries. Por exemplo, o TIMSS e PIRLS, usando uma citação de Hiderman para apoiar o valor de ajuste. Encontramos uma tabela que relata pontuações vinculadas entre examinados do TIMSS, 1995, do quarto e oitavo ano. As diferenças das pontuações são usadas pelos autores e citados como estimativas de crescimento e desenvolvimento entre alunos do quarto e oitavo ano em uma seleção de países participantes, deixando de lado vários problemas como trabalhos citados. Por exemplo, inferir o crescimento a partir de medidas transversais e usar apenas 15 itens comuns entre as avaliações de ambos os anos. O Hiderman faz várias escolhas questionáveis. Primeiro, parece que a estimativa de 42 pontos corresponde a diferente pontuação entre alunos de quarto e oitavo ano em Singapura, estimativa em 168 pontos, fazendo uma suposição injustificada de crescimento linear, o que frequentemente não se confirma em dados empíricos. Hiderman tomou uma média simples de 42 pontos de crescimento por ano. Não há justificativa para essa escolha,
o que é preocupante, especialmente dada a posição histórica de Singapura como um país de alto desempenho industrializado e que as diferenças de pontuação são tão baixas quanto 93 pontos, ou em média 23,25 pontos. Para os países, esses ajustes, com poucas exceções, penalizam ainda mais os países de baixo desempenho do hemisfério sul e recompensam especialmente os países na Europa do Norte e Ocidental. Além disso, então, olha lá, esses ajustes, com poucas exceções, penalizam ainda mais os países de baixo desempenho do hemisfério sul e recompensam especialmente os países da Europa do Norte e Ocidental. Além disso, o autor não reconhece a incerteza da vinculação e ignora erros do padrão associado à estimativa de diferença de pontuação. Além disso, o ajuste de 42 pontos foi baseado em dados de matemática aplicados a dados de leitura sem evidências para apoiar o crescimento paralelo desses construtos. Um ponto final sobre essa pesquisa refere-se à referência sutil da teoria de recapitulação, que esta explicitamente ausente no artigo. No entanto, o autor cita pelo menos 2 estudos que argumentam que os descendentes africanos são menos envolvidos e têm comportamentos infantis e crenças absurdas em comparações com europeus e asiáticos. Então, pessoal, nesse parágrafo foi abordado as falhas metodológicas no trabalho de Hiderman, que ajusta as pontuações do ELSA com base em uma série de escolhas questionáveis. Hiderman ajusta negativamente as pontuações para países com uma média etária mais alta, utilizando uma estimativa de crescimento linear que não é bem sustentada. Por exemplo, o ajuste de 42 pontos é baseado em diferença de pontuação entre alunos de 4º e 8º ano em Singapura, sem justificativa clara para a média usada e ignorando as variações entre outros países. Essas abordagens penalizam países de baixo desempenho, especialmente no hemisfério sul, e favorecem países na Europa do Norte e Ocidental. Estranho, né? Além disso, o ajuste é aplicado de maneira inadequada com dados de matemática, sendo ajustados para a leitura, e não há consideração para incertezas associadas às estimativas. Finalmente, o trabalho sutilmente se alinha a ideias problemáticas, citando estudos que promovem visões preconceituosas sobre grupos étnicos, embora a teoria de recapitulação não seja explicitamente mencionada. Essas falhas destacam a necessidade de uma revisão crítica das metodologias e implicações dessas análises. Vou dar mais um pause para mim aqui, pessoal. Estamos na reta final, certo, pessoal? Estamos na reta final. Então vamos lá. 4.3. Como exemplo empírico final, citamos a publicação recente de Hiderman e Becker, 2023, na revista Personal and Individual Differences. Nesse artigo, os autores utilizam dados do ELSA, especialmente PISA, TIMSS e PIRLS, para prever o crescimento da inteligência em 104 países até o ano de 2100. Como demonstrando anteriormente, com trabalhos relacionados, vários problemas metodológicos são evidentes. Para começar, observamos um problema geral com a transparência. Muitos cálculos não foram claramente ou completamente descritos, tornando a avaliação completa dos problemas um verdadeiro desafio. No entanto, muitos problemas se destacam ao ler o artigo. Primeiro, os autores não fazem uma média das pontuações de escala dentro de uma avaliação. Por exemplo, dentro da escala de cada país, eles tomam a média aritmética de matemática, ciência e leitura no PISA como uma proxy para a inteligência. Essas dimensões nunca foram projetadas para serem médias, nem estão em escala comparáveis adequadas para esse tipo de relatório. Em vez disso, cada dimensão serve como uma medida agregada do aprendizado no respectivo domínio de conteúdo. Importante, qualquer variável latente desse tipo não possui uma métrica natural. E sem construir um caso para tal agregação. Este tipo de uso é influenciado e inválido. Tratar os dados dessa maneira é especialmente problemático com o PISA, dada a distinção menor ou maior de domínio e até o ciclo de 2500 essa distinção poderia ter efeitos substanciais na força estimativa de tendência da OCDE. Então, pessoal, nesse
Nesse parágrafo, foi destacado as falhas metodológicas no estudo recente de Hiderman e Becker, que tenta prever o crescimento da inteligência em 2100 usando os dados do ILSAS, como o PISA, o TMS, o PIRS. Um dos principais problemas é a falta de transparência, já que muitos cálculos não estão escritos claramente, dificultando a avaliação completa das falhas. Um problema notável é abordar os autores ao calcular a média das pontuações de matemática, ciências e leitura dentro de cada país e usar uma média, uma proxy para a inteligência. Esse método é questionável porque as dimensões avaliadas pelo PISA não foram projetadas para serem combinadas dessa forma e não estão em escala comparáveis. Cada dimensão do PISA é uma medida específica de aprendizagem em seu domínio. E tratar essas medidas como uma única variável latente, sem uma base sólida é inválido. Isso é especialmente problemático para o PISA, onde a distinção entre domínios pode impactar substancialmente as estimativas da tendência. Esse tipo de metodologia inadequada e a falta de justificativo para a agregação dos dados compromete a validade das conclusões de estudo. Vamos lá, baixar aqui um pouquinho. Usando essas pontuações combinadas dentro de um ciclo, os autores estão calculando todas as diferenças possíveis entre os pontos de medição. Por exemplo, no PIRS, foram calcular a seguinte diferença: leitura 2016, 2011, leitura 2016, leitura 2006, leitura 2016, leitura 2001, leitura 2011, leitura 2006, leitura 2011, leitura 2001, leitura 2006, leitura 2001. Resultando em 6 medidas de diferenças que foram, então, médias em uma única diferença. Esse mesmo procedimento foi realizado com dados do TIMSS e do PISA, dado que a maioria dos ILSAS é destinada a medidas de tendência. Tomar diferenças entre dois ciclos de avaliação não é falho. No entanto, como mencionado, fazê-lo com médias entre domínios do PISA é inadequado. Além disso, os autores não levam em conta incertezas na ligação entre ciclos. Cada uma dessas medidas de diferença foi então convertida em um valor de 10 anos, dividido o número de anos entre as medições e multiplicado por 10. Os autores então fazem a média dessas diferenças décadas para obter uma única medida de diferença para o estudo, o que é uma maneira especialmente ineficiente e incorreta de tratar esses dados, aumentando o risco de erros substanciais de inferência. Ainda mais preocupante do ponto de vista metodológico, os autores estão criando uma única pontuação de tendência para cada país, ao fazer a média das medidas de tendência décadas entre os estudos dentro de um país. Em outras palavras, os autores tomaram a média de diferença do PISA, a média da diferença do TIMSS em cada série e a média de diferença do PIRS e calcularam uma simples média de diferença de décadas entre as 4 pontuações. É importante, essa média foi feita sem qualquer evidência psicométrica para sugerir que tais agregações era possível ou sensata, por várias razões, incluindo diferença nos frameworks de avaliação, definições de construto e definições de populações entre estudos. Esses estudos não são comparáveis e não podem simplesmente ser agrupados para gerar uma medida interpretável. Uma transformação linear final foi usada para converter a diferença de décadas de cada país em uma métrica com uma em cada 100, uma média de 100 e um desvio padrão de 15. Para criar previsões de desempenho para cada país, autores então adicionaram as tendências por décadas para desviar a estimativa de tendência para os anos de 2030, 2050 e 2100, como é bem conhecido a partir do modelo linear Heisenberg 2005 e em previsões de Ehlers-Danlos. Um problema potencialmente sério com esse tipo de tratamento é que os autores não incorporam o erro da previsão ou previsão por meio, por exemplo, de uma função de perda, ou qualquer outra classe de métodos de erro de previsão padrão. A partir da literatura de previsão citada, uma questão fundamental é que incerteza da previsão cresce quanto mais distante no tempo são feitas as previsões. No entanto, os autores não mencionaram o erro de previsão e não consideraram os efeitos de ignorar esse tipo de erro tem a usar uma única medida linear agregada de mudança para prever mais de 10 a 70 anos no futuro. É só olhar para os relatórios mais recentes dos resultados de tendência e uma avaliação como TIMSS ou PIRS para ver que as mudanças anteriores no desempenho não são preditivas das mudanças mais recentes no desempenho para muitos países, mesmo no curto prazo. Como achamos que as medidas derivadas são falhas,
Com base na crítica anterior, não comentamos sobre os métodos analíticos. No entanto, há muitos problemas nessa parte da análise que serão óbvios para a maioria dos leitores com conhecimento básico em estatística. Então você tem esse outro problema. As pessoas que leem em um artigo e argumenta sobre inteligência, não sei o que, elas têm um problema de conhecimento básico em estatística que afirmam coisas hediondas. Os autores de Hiderman e Becker... Pessoal, eu vou dar uma breve recapitulada nesse parágrafo que eu acabei de falar. Os autores de Hiderman e Becker, eles tentaram promover o futuro, prever o desempenho futuro e inteligência para cada país adicionado às tendências observadas por década e extrapolando essas tendências para 2030, 2050 e 2100. No entanto, um problema significativo com essa abordagem é que eles não incorporam o erro de previsão, como é recomendado em modelo de previsão. Ignorar o erro quando o erro da previsão pode levar a estimativas imprecisas e enganosas, especialmente quando se projeta para períodos longos, como 70 anos. A literatura sobre previsões mostra que a incerteza aumenta com o tempo. E não abordar isso pode comprometer gravemente a validação das previsões. Além disso, observações recentes em avaliações como TIM-SS e PIR-LS demonstram que as mudanças passadas dos empenhos nem sempre são preditivas das mudanças recentes, o que torna ainda mais problemático extrapolar tendências ao longo prazo. Calma aí. Pera aí, a literatura sobre aumento. Não abordar programamente validações. Além disso, observações recentes demonstram por atender a longo. Dada a criticalidade dessas questões e os problemas metodológicos tidos anteriormente, o artigo aqui não aprofundou os métodos analíticos detalhados aqui, mas é evidente que há falhas consideráveis na análise que são reconhecíveis para quem possui um conhecimento básico de estatística, como que foi que eu acabei de falar. Lendo aqui o parágrafo de novo, os autores concluem que existem grande diferença de inteligência entre os países ocidentais e da Ásia orientais em comparações com especialmente os países da África subsaariana e do Sudeste Asiático. Novamente, o preconceito está subentendido aqui, né? Então, concluir que grandes diferenças de inteligência entre países ocidentais e da Ásia oriental em comparações com especialmente países da África subsaariana e Sudeste Asiáticos. Os autores estimam que os países com menor inteligência estão até 2 desvios padrão abaixo da média, uma implicação dessas conclusões com base no DSM-V4. É que, em média, as populações que estão 2 ou mais desvios padrões da média são intelectualmente deficientes, anteriormente retardos mentais. Os deficientes são intelectuais, sofrem de uma incapacidade de pensar de forma abstrata e gerenciar tarefas de cotidianos, como pagar contas, comprar mantimentos e encontrar abrigo. O artigo ali só está dando uma... falado que é um deficiente mental, aqui no caso. Beleza. Onde que eu tava mesmo? Isso. Dado que os autores usam o conceito de inteligência genotípica, inteligência genética, a conclusão de que populações inteiras são intelectualmente eficientes em medidas de inteligência é particularmente perturbadora. Vou repetir. Dado que os autores usam o conceito de inteligência genotípica, inteligência genética, a conclusão de que populações inteiras são intelectualmente deficientes em medidas de inteligência é particularmente perturbadora, dado que uma visão determinística sobre a inteligência deixa pouco espaço para que esses países melhorem. Então, novamente, pessoal, os autores usam termos como inteligência genotípica, inteligência genética para sugerir que as diferenças de inteligência entre países são determinadas apenas pelos genes. Isso é preocupante, porque ao adotar essa visão, eles estão dizendo que as populações inteiras são naturalmente menos inteligentes, sem considerar que fatores como educação e condições de vida também influenciam. Com essas perspectivas genética e fixa, parece que não há muito que esses países possam fazer para melhorar a sua situação, que limita o esperando de progresso e desenvolvimento. Então, pessoal, se eu falo, tal raça é mais burra que a outra por genética. Tipo, esses estudos, além de racistas e preconceituosos,
eles tiram completamente a capacidade de, tipo, você pensar em progresso do país, como o país vai melhorar a sua estrutura de pessoas inteligentes, se você já pressupõe que os outros já são burros por gene, velho. Enfim, meu negócio não é dar muita opinião, é falar mais sobre o artigo. Vamos continuar. Embora eu tenha focado em seleções de manuscritos que argumentamos ser falhos de várias maneiras, nossa revisão não foi exaustiva desses tipos de publicações. Uma busca rápida em um motor de busca acadêmico revelará um curva de crescimento deste tipo de trabalho, muito qual compartilhará os mesmos tipos de problemas metodológicos que reforçam noções preconceituosas sobre hierarquias raciais e éticas e ignoram a aprendizagem como um aspecto central da natureza humana que os testes foram projetados para medir, com uma explicação para as diferenças observadas no desempenho, no que se segue estendendo nossa análise para os problemas com os dados do ILSA para mostrar de maneiras críticas por que esses dados são inadequados para servir como proxy de inteligência nacional. Os autores, né, então, nesse último parágrafo, estão dizendo que, embora não tenham revisado alguns estudos problemáticos, não cobriram todos os trabalhos semelhantes. Eles apontam que muitos outros estudos apresentam problemas semelhantes, reforçando preconceitos raciais e étnicos, ignorando a importância da aprendizagem. Eles vão continuar a análise para mostrar por que os dados de avaliação internacionais não são adequados para medir a inteligência nacional. Então, beleza, pessoal? Vou aqui dar mais uma pausa. Vamos lá. Methodological Problems with ILSA Data as Intelligence Proxy. Problemas metodológicos com dados e ILSA com proxy de inteligência. Então, a natureza dos estudos internacionais de desempenho educacional torna os dados resultantes inadequados como proxy de inteligência. Por exemplo, todos os principais ILSA, International Language Scale Assessments, são de baixo risco para os alunos, professores de escola. Sugere que os alunos podem não dar o melhor de si ou levar esses estudos tão a sério quanto ao trabalho de alto risco. De fato, o termômetro de esforço do PISA confirma esse problema, onde a porcentagem de alunos que se esforçam menos no PISA do que se o teste contasse para suas notas variou substancialmente entre os países, notavelmente em 63 dos 79 sistemas educacionais participantes, 50% ou mais dos alunos relataram gastar menos esforço no PISA do que em um teste que contasse a sua nota. A média da OECD foi de 68% dos alunos com um alto, na Alemanha de 80%. No último caso, apenas 20% dos alunos amostrados dedicaram o mesmo esforço ao PISA em comparação com o teste com nota, o que indica em questão a validade, especialmente a comparabilidade dos resultados em muitos países. Como notador pela OECD, nessas descobertas indica que o desempenho relatado representa performance no teste, mas pode não refletir a proficiência real. Este ponto especificamente enfraquece a literatura previamente revisada que vê as pontuações do ILSA como medidas infalíveis de inteligência inata, que são aos poucos ou nada influenciados pela motivação. Então, nesse parágrafo, os autores estão destacando que os dados da avaliação internacional de desempenho educacional, como o PISA, não são adequados para medir a inteligência nacional. Isso se deve ao fato de que essas avaliações são de baixo risco para os alunos, professores de escola, o que pode levar o aluno a não se esforçar tanto para fazer esses testes que realmente impactariam nas suas notas. Por exemplo, uma grande porcentagem de alunos em vários países se empenha tanto no PISA, o que questiona a validade e comparabilidade dos resultados e se enfraquece a ideia de que essas avaliações são medidas confiáveis de inteligência inata, já que o desempenho no teste pode não refletir a real proficiência dos alunos. A segunda fonte de evidência sobre comportamentos diferenciados de realização de teste vem de uma investigação sobre tempos de resposta e a realização de que eles têm com o desempenho. Os autores... Opa, esqueci de passar aqui. Os autores racionaram que, para um determinado nível de desempenho, a relação entre o tempo médio de resposta e desempenho médio deveria ser constante. Os resultados são ilustrados na figura 1. Painéis A a F, onde o eixo X representa a pontuação média de cada país e o eixo Y corresponde ao tempo médio de resposta dos alunos em um nível determinado particular, de 1 a 5 nos pontos de referente do desempenho de PISA. Se, para um determinado ponto de referente de desempenho, a relação entre desempenho médio e tempo de resposta fosse constante, esperaríamos que os gráficos de dispersão fossem semelhantes. Em contraste, podemos ver que, para uma pontuação média de desempenho, 500 nos eixos X, por exemplo, o tempo de resposta mediano é bastante diferente entre os níveis de desempenho dos painéis A e F. Esses resultados sugerem que há diferenças substanciais entre países no nível de desempenho e o tempo de resposta, fornecendo forte evidência de uma relação diferencial entre os países, questionando diretamente a comparabilidade das pontuações de desempenho entre os países juntos descobertos de Shermont, de esforço e os resultados das Mose.
de Bolsonova et al. Então, alinhados com o achado de Eckloff, que os resultados das avaliações internacionais refletem habilidades importantes e vontade. Outras pesquisas apoiam ainda mais uma clara distinção conceitual entre inteligência e desempenho. Além disso, se os dados de desempenho do ILSA são substituídos razoavelmente para a inteligência em vez de aprendizagem no nível nacional, é razoável supor que as medidas Além disso, se os dados... Cadê isso aqui no negócio? Moreover... Além disso, se os dados de desempenho do LCA são substituídos para a inteligência em vez de aprendizagem a nível nacional, é razoável supor que as medidas de tendência deveriam exibir os tipos de padrões associados a efeito Flynn, um fenômeno popularizado por James Flynn, que se refere a um aumento substancial nas pontuações de QI ao longo do século XX. O efeito Flynn é completado por pesquisas que indicam um provável declínio ou reversão nas pontuações de QI em países industrializados nos últimos 20 anos. Juntas, se os ILSA são proxies de inteligência, esperaríamos ver padrões de declínio em países industrializados e crescimentos em países em desenvolvimento econômico. E até certo ponto, esse padrão não existe. Esse padrão existe. Por exemplo, os Países Baixos e a Suécia exibem tendências descendentes no desempenho em matemática no TIM SS. No entanto, o mesmo relatório mostra crescimento em Hong Kong, Japão, Austrália e Inglaterra, sendo que nessa última aumentou 72 pontos em matemática na quarta série entre 1995 e 2019, dado que o desvio padrão histórico das pontuações de desempenho do TIM SS é de 100. Esse é um aumento marcante e substancial, novamente contra a expectativa de deterioração do efeito Flynn em contextos menos industrializados. A Malásia experimentou um declínio consistente na matemática na oitava série em 1999, e 2019 da mesma forma da Tailândia. Então, nesse artigo, nesse parágrafo, os autores estão dizendo que se os dados das avaliações internacionais LCA fossem uma boa representação de inteligência, deveríamos observar padrões semelhantes ao efeito Flynn. Este fenômeno descrito por James Flynn mostra que as pontuações de QI aumentam significativamente ao longo do século XX e mais recentemente é indício de que um declínio nas pontuações de QI em países industrializados. Com base nisso, esperaríamos ver crescimento em países de desenvolvimento e declínios em países desenvolvidos nas pontuações do ILSA. De fato, alguns países, como Países Baixos e Suécia, mostraram declínios do TIMSS, enquanto Hong Kong, Japão, Austrália e Inglaterra mostraram crescimento. No entanto, contrariamente à expectativa de que países menos desenvolvidos deveriam mostrar crescimento, a Malásia, Tailândia e Costa Rica mostraram declínios e sugere que os dados do LSA não se comportam de maneira esperada. Se fosse uma boa medida de inteligência, reforçando a ideia de que essas avaliações podem não ser os melhores substitutos para medir a inteligência. Então vamos para a conclusão. A inteligência humana e a sua mensuração têm estado no centro de controvérsia há muito tempo. Devido à sua história, uma questionável conexões com o movimento eugênico, apesar dessas origens, o conceito de inteligência continua... Peraí, dá um tempinho aqui, tomar uma aguinha. Então vamos lá, pessoal. A inteligência humana e sua mensuração têm estado no centro da controvérsia há muito tempo. Perdão. Devido a uma história questionável e questões como o movimento eugênico, apesar dessas origens, o conceito de inteligência continua a ser estudado e debatido notavelmente na pesquisa moderna sobre inteligência. Pesquisadores provavelmente não conseguiram encontrar um gênio da inteligência, apesar das muitas tentativas. De fato, Steinberg, um dos principais pesquisadores da área, argumenta que a própria existência do efeito Flynn desafia as noções de que a inteligência é fixa, inata ou genética. Então, olha lá. De fato, Steinberg, um dos principais pesquisadores da área, argumenta que a própria existência do efeito Flynn desafia as noções de que a inteligência é fixa, inata ou genética. Ele também afirma que a ideia de diferenças raciais na inteligência é infundada, argumentando que a raça é uma construção social. Essa perspectiva é desenvolvida ainda mais a partir de um ponto de vista estritamente biológico por Gerard Allen, que usa o conceito padrão de hierarquias biológicas, para constatar que... eu pulei uma parte. Que usa o conceito padrão de hierarquias biológicas, constitutiva e agregacional, para constatar com o que ele chama de hierarquia de julgamento de valor, para destacar o pensamento falho em tentar classificar e ordenar cientificamente as raças. Então os autores estão destacando a inteligência humana e sua mensuração tem sido controversa por um longo tempo, principalmente devido à sua conexão com o movimento eugênico e outras questões históricas questionáveis. Apesar de muitas pesquisas, não foi encontrado um gênio da inteligência que explicasse de forma definitiva as diferenças intelectuais. O pesquisador Robert Stern argumenta que o efeito Flynn, que mostra aumento significativo nas pontuações de QI ao longo do tempo, desafia a ideia de que a inteligência é fixa e geneticamente determinada. Steinberg também rejeita a noção de que há diferenças raciais
na inteligência, vendo a raça como uma construção social e não uma base científica para hierarquias intelectuais. Gerard Allen complementa essa visão ao criticar a tentativa de classificar as raças com base em hierarquias biológicas, argumentando que essas classificações são falhas e baseadas em julgamento de valores, ao invés de evidências científicas sólidas. Então, beleza, pessoal. Apesar das evidências científicas encontraram, vários pesquisadores buscaram desenvolver classificações de inteligência baseadas em países, que é um erro, né? Usando ajustes não explicados, mal explicados ou metodologicamente injustificados aos dados projetados para avaliar aprendizado e desenvolvimento. Essas classificações seguem linhas raciais e étnicas. Além disso, com base em evidências fracas e metodologias falhas, pesquisadores argumentam por uma explicação genética em vez de ambiental para a diferença de desempenho entre países. É claro que o reconhecimento às diferenças individuais em várias características e que diferenças individuais em geral podem impactar o desenvolvimento acadêmico, o aprendizado. No entanto, discordamos das conclusões e abordagens usadas na literatura descrita quando constatadas com trabalhos cuidadosos e reflexivos em ciências biológicas, cognitivas ou psicológicas que apontam para explicações poligênicas ou a contribuições complexas de muitos genes junto em sintonia com o ambiente, para a variação na inteligência e o papel importante dos fatores ambientais na formação dos alunos e na forma com que eles aprendem. Na verdade, há muitas questões abertas sobre a natureza e a causa da inteligência em humanos. Nos humanos. Então os autores estão destacando que apesar das evidências científicas mostrando o contrário, alguns pesquisadores ainda insistem em tentar classificar a inteligência por países, muitas vezes incluindo linhas raciais e étnicas. Esses pesquisadores fazem ajustes questionáveis aos dados sobre aprendizado e desempenho e frequentemente argumentam que diferenças de desempenho entre os países são devidas aos fatores genéticos em vez de ambientais. Embora reconhecemos que há diferenças individuais que podem influenciar o desempenho acadêmico, discordando das conclusões e metodologia desses estudos, em contraste, pesquisas mais cuidadosas em ciências biológicas e psicológicas sugerem que a inteligência é influenciada por muitos genes e pelo ambiente. Existe ainda muita certeza sobre a natureza e da inteligência e como ela afeta o aprendizado. Em vez de usar informações genéticas para inferir explicações para diferenças nacionais em inteligência, autores usaram medidas como o brilho da pele para prever a inteligência nacional, emergente da antropologia e biologia evolutiva. As explicações práticas para entender o que é tecnicamente chamado de refletância da pele incluem o diagnóstico de câncer de pele e o reconhecimento facial digital, não, entretanto, como um correlato genético de inteligência. Então, os autores estão destacando que alguns pesquisadores, ao invés de usar informações genéticas para explicar diferenças nacionais de inteligência, optam por utilizar medidas como o brilho da pele para fazer previsões sobre a inteligência nacional. Isso é inacreditável, pessoal. Embora o brilho da pele tenha aplicações práticas em áreas do diagnóstico do câncer e reconhecimento facial, ele não é um correlato válido de inteligência. Cadê? Aqui. Esse artigo sublinha a importância vital do julgamento cuidadoso na cautela do discurso científico. É provável que a genética influencie o aprendizado das diferenças individuais, embora de maneira complexa ainda não compreendíveis, mas aplicar essas ideias amplamente entre países ou raças e depender fortemente de teorias genéticas de inteligência com métodos injustificados é enganoso e ocorre o risco de reforçar preconceitos raciais. Portanto, é crucial reconhecer como os fatores ambientais contribuem para as diferenças nos testes de desempenho e no aprendizado, aventurar-se em terrenos tão complexos como a inteligência humana e como aprendemos tornar-se imperativo abordar com cautela, vigor e um compromisso inabalável com a ciência baseada em evidências. Suposições equivocadas nesse contexto correm o risco de perpetuar estereótipos prejudiciais. Minar nossa busca coletiva por compreensão, progresso e objetivo de melhorar a educação para todos os alunos. Além disso, o potencial para que as pesquisas sirvam como base para a implementação de políticas e tomar decisões representa um risco adicionais. Como muitos países com desenvolvimento inferior são frequentemente de baixa renda e em muitos casos dependem de organizações e fundações internacionais para fundos de desenvolvimento, concluir que essas populações sem baixa inteligência, com pouca chance de melhoria através de aprendizado, pode ser especialmente prejudicial. O trecho ressalta a importância de abordar. Então, pessoal, vamos lá. Esse trecho vai ressaltar a importância de abordar a inteligência humana e o aprendizado com cuidado e rigor científico, especialmente ao considerar fatores genéticos e ambientais.
né? Então o artigo ele vai enfatizar que, embora a genética possa influenciar o aprendizado da diferença individual de forma complexa e ainda não totalmente compreendível, é crucial aplicar essas ideias com precaução, usar teorias genéticas para explicar amplamente as diferenças de inteligência entre países ou raças pode ser enganoso e reforçar preconceitos raciais. É fundamental reconhecer que os fatores ambientais desempenham um papel significativo nas diferenças observadas nos testes de desempenho e aprendizado. Isso inclui aspectos Então é fundamental reconhecer que os fatores ambientais desempenham um papel significativo nas diferenças observadas. Então, fatores ambientais desempenham um papel significativo nas diferenças observadas nos testes de desenvolvimento, e aprendizado. Isso inclui aspectos como a qualidade da educação, condições socioeconômicas e acesso a recursos. Abordar questões relacionadas à inteligência humana e ao aprendizado exige um compromisso rigoroso com a ciência baseada em evidências para evitar... Então, onde eu estava mesmo? Então, vamos lá. Isso inclui aspectos como a qualidade da educação, condições socioeconômicas e acesso a recursos. Abordar questões relacionadas à inteligência humana e ao aprendizado exige um compromisso rigoroso com a ciência baseada em evidências para evitar suposições equivocadas e estereótipos prejudiciais. Além disso, a pesquisa que faz generalizações não fundamentadas podem ter implicações graves para políticas e decisões. Em muitos casos, países com baixo desempenho nos testes são de baixa renda e depende de apoio internacional para o desenvolvimento. Concluir que esses países têm uma baixa inteligência e pouca chance de melhorar por meio do aprendizado pode prejudicar a forma como esses países são apoiados e desenvolvidos, afetando negativamente suas oportunidades de progresso e educação social. Portanto, é vital que o discurso científico seja conduzido com rigor cuidadoso para evitar a perpetuação de preconceitos e estereótipos e para garantir que as políticas e decisões sejam baseadas em evidências reais e justas. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo, né, do artigo. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo realmente de divulgação aqui do artigo, trazendo o artigo, fazendo breves comentários. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Tive alguns cortes no meio aí, mas é isso. Falou e fui.